Estamos de volta com o programa Emergência 190. Uma das questões importantes para o desenvolvimento das ações na área de segurança pública é a participação da comunidade, ou seja, ajudar a polícia no combate às práticas de crime, principalmente na área da prevenção. E o tema da nossa próxima entrevista é sobre a segurança nos condomínios residenciais. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o capitão José Elias de Godoy, que inclusive já esteve conosco aqui há algum tempo, que trabalha no 21º Batalhão Metropolitano, região da Moca e bairros em torno. Capitão Elias, muito obrigado pela presença do senhor aqui. É um prazer recebê-lo mais uma vez no programa Emergência 190. Obrigado, Vladimir. Estamos à disposição. Bem, o senhor é um especialista no tema segurança de condomínio, né, residencial e tudo mais. Quais foram as razões que levaram o senhor a estudar mais detalhadamente essa questão? Em 1998, quando nós lançamos nosso primeiro livro sobre esse assunto, vimos uma lacuna com relação aos problemas que envolviam condomínios. Quando iniciou realmente os arrastões devido à migração da criminalidade. Isso já em 98? Desde 98. Aí nós fomos percebendo, né, que havia alguns problemas voltados à prevenção, tanto na segurança física como na parte procedimental dos condomínios. Aí começamos a aperfeiçoar, estudar um pouco mais os detalhes sobre esses assuntos. Perfeito. Quais são, nesses estudos que o senhor fez, quais são os problemas mais comuns, né, que podem tornar assim um condomínio, uma área residencial mais vulnerável? A grande parte dos problemas estão envolvidos com procedimentos. Falhas. Observamos bastante falhas voltadas à questão de procedimentos, principalmente dos funcionários. Então, temos inúmeros. Nós trouxemos aí 90% dos casos de roubo em condomínios verticais, os prédios na capital, os bandidos têm entrado pela porta da frente do condomínio, ou seja, aproveitando-se de algum tipo de falha de quem está executando, principalmente o controle de acesso, principalmente o pessoal de portaria. Perfeito. Bom, as possíveis falhas, né, nós podemos, não sei, o senhor poderia considerar inclusive, né, uma falha, entre aspas, a participação de alguém de dentro do próprio condomínio? Sim. Seria leviano, não sei comentar sobre isso. Não é leviano falar sobre isso, porque quando se fala em arrastões, nós temos duas modalidades de roubo em condomínios. Uma delas chama assalto pontual, onde o bandido entra, assalta uma ou duas unidades dentro do condomínio e sai sem render a portaria, sem dominar, entre aspas, o prédio. E a segunda modalidade é chamada o arrastão, onde os indivíduos entram no condomínio, dominam a portaria e assaltam várias unidades simultaneamente. Com isso, nós observamos que, principalmente para os arrastões, existem informações específicas de pessoas de dentro do condomínio. Algumas que são realmente passadas com dolo e outras as pessoas às vezes passam informações sem perceber que estão passando algum tipo de informações para os bandidos executarem os assaltos. É porque nós percebemos, o senhor há de concordar, há condomínios, prédios, quer dizer, condomínios residenciais até, que são verdadeiras fortalezas. Eles estão ali protegidos por câmeras. Hoje as câmeras estão em todos os lugares, por rede elétrica, enfim, todo um aparato, né, que em tese tornaria aquele lugar mais seguro. No entanto, acontecem essas coisas, quer dizer, arrastões, ou então essas duas modalidades estão presentes. Seria em razão ainda da vulnerabilidade? Como o senhor vê isso? Sim, é importante lembrar o seguinte, não existe nada intransponível em termos de segurança. Porque o grande problema que envolve a insegurança é o próprio ser humano. Então, quando nós falamos em condomínios, apesar dessas fortalezas, e existem, como parênteses, existem dados que mostram que mais de 80% das pessoas vão residir em condomínio por causa da segurança. Porém, há a parte de vulnerabilidade, onde tem que ser analisado de uma forma do binômio homem e equipamento. Então tem que envolver os procedimentos, que o ser humano como usuário, desde o condômino, muitas vezes como morador, ele erra e faz com que o funcionário erre. Por quê? Muitas vezes por causa da comodidade e conforto. E o equipamento, porque muitas vezes pode haver todo o sistema, haver barreiras perimetrais, barreiras físicas, duplos portões, aquilo que envolve a parte de equipamentos, câmeras, como foi falado, cercas eletrificadas, mas isso tudo não é o que vai ser o impeditivo, são fatores inibitórios da ação do bandido. Então, nada é intransponível quando se fala em segurança. Perfeito. E como a Polícia Militar está situada nesse contexto? Porque é realizado policiamento ostensivo, preventivo, nas áreas de incidência criminal e tudo mais, quer dizer, a polícia efetivamente está na rua, mas de repente nós temos notícia de alguns arrastões, situações que podem acontecer. Como o senhor vê essa situação?
Desde 2009 foi feita uma resolução, a resolução 240, do secretário de Segurança Pública, determinando as atuações de Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica voltado à prevenção e repressão a esse tipo de delito, que é um delito que realmente chama atenção e acaba, né, atraindo, né, a própria imprensa nesse aspecto. Então, o que acontece? Nessa resolução foi determinado alguns aspectos para a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Militar é a sua atuação totalmente preventiva. Além do policiamento que é feito ao entorno dos condomínios, o policiamento comunitário, que utilizaria muito essa modalidade, temos também a parte que envolve a educação, criar-se palestras, se aproximar com os condomínios, fazer esse cadastro, para que possa haver o quê? O ensino de como atuar principalmente nas portarias e também como morador ou usuário deve auxiliar na segurança condominial. Perfeito. E a Polícia Militar realiza esse trabalho preventivo, essa palestra, essa presença junto com os moradores nesse sentido? As áreas onde existem mais condomínios, nós temos observado, por exemplo, aqui na capital, o 12º Batalhão é uma área onde nós temos visto que tem feito constantemente esse trabalho de conscientização, de aproximação com os condomínios, e isso tem surtido efeito. Acontece que nós temos em São Paulo, só na capital, 27 mil condomínios. Então, é algo que não é tão simples fazer o policiamento em si. Tem que haver a integração, a própria comunidade participar do sistema de segurança comunitária. Perfeito. E o senhor tem notícias sobre, por exemplo, que está, se no interior, evidentemente que a cidade de São Paulo ela é incomparavelmente maior, a maior cidade, as maiores cidades do estado, mas no interior também esse tipo de problema é observado, o senhor consegue vislumbrar isso? Sim, nós temos observado o seguinte, na capital, como eu disse, a questão de entrada, invasão pelos condomínios tem entrado pela porta da frente. No interior, devido às áreas, e são a maior parte dos condomínios horizontais, condomínios de casas, os bandidos têm invadido pelo perímetro, pelos muros do condomínio. Então a gente observa que tem acontecido os fatos também no interior dos assaltos, mas não na modalidade de arrastão, que obviamente toda regra existe exceção. Então há exceção também de haver algum caso de arrastão, mas 2, 3 casas no máximo, porque não tem condição de você dominar um condomínio horizontal. Mas tem acontecido, mas muito mais a invasão envolvendo perímetro e não a porta da frente. Então, bom, quais são as recomendações que o senhor, como especialista, daria às pessoas que estão nos assistindo, às organizações, os condomínios, né, que são muitos nos assistindo nesse momento, para procurar, assim, em rápidas palavras, amenizar um pouco a situação de perigo? Veja, a segurança do condomínio está ligada a 3 pontos específicos. Tá? O primeiro ponto é a segurança física das instalações. É importante que se proteja o perímetro, as entradas, tenha seus equipamentos, e tudo isso faz parte do sistema. Só que isso sozinho não resolve o problema de segurança. Outra coisa importantíssima é investir no funcionário, que é aquela pessoa que está executando o trabalho, que é a pessoa-chave no sistema de controle de acesso. E o terceiro lado é justamente o quê? Conscientizar o condômino, o morador, para ele entender que ele faz parte do sistema de segurança, ele não está alheio a isso, não basta só pagar, ele tem que participar do sistema de segurança. Perfeito. Para tanto, nós fizemos um trabalho junto com o Secov, a Polícia Civil, dentro de um grupo de trabalho designado pelo comando da corporação, visando que a parte preventiva. Tá? E foi lançado em novembro do ano passado, novembro de 2011, né, o Manual de Segurança Condominial. Um manual feito a 3 mãos, né, como eu disse, Polícia Militar, Polícia Civil e Secov, tá, visando orientações e procedimentos e até equipamentos que envolvam, né, a proteção condominial. Perfeito. Esse material está disponibilizado às pessoas? Esse material está disponibilizado no Secov, que é o Sindicato da Habitação, que lida, é o sindicato patronal de todos os condomínios do estado de São Paulo. Perfeito. E eu vou mostrar novamente, não é, para a câmera 2 aqui, né? Quem desejar, por exemplo, adquirir, pode entrar em contato com o Secov. Com o Secov. Então, eu posso passar aqui, tem o site, né, a página que é www.secov.com.br. Né? Pode ser feito via esse site e entrar ali na página e solicitar maiores informações de como adquirir. É gratuito, tem algum custo? Se eu não me engano, eles estão cobrando R$10 pelo manual. É um custo deles lá que foi feito, mas é um manual que está bastante atualizado, indicam tanto os problemas como soluções para os problemas, tanto em termos de procedimentos como em termos de equipamentos também. É bastante interessante. Ok.
Bem, capitão, o tempo passa, né? E nós falávamos aqui sobre os minutos que teríamos que conversar e já estão me chamando aqui no ponto. Mas, assim, o importante é que nós procuramos dar, não é? Ou pelo menos alertar sobre algumas coisas importantes que o senhor mesmo disse, sobre algumas ações de prevenção. Quer dizer, não é só a polícia trabalhando pelo lado de fora, mas principalmente a participação de cada morador dentro dos condomínios, colaborando para a sua própria segurança. Nós queremos agradecer imensamente a presença do senhor. Por gentileza, as suas palavras finais. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, Vladimir, e deixar bem claro assim, o importante da integração, que a comunidade condominial se integre muito mais, principalmente com a Polícia Militar, que estão nas ruas, que vai estar sempre apoiando. Primeira situação de suspeito, né, de atitude suspeita, ligar 190 para que as nossas viaturas possam encostar. As orientações que nós passamos, os materiais, foram distribuídos até flyers para os condomínios. Isso tudo faz parte, né, do preventivo, que é a nossa função principal. É isso aí. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Muito obrigado, capitão Elias. Bem, no dia 12 de junho, na terça-feira, o governador Geraldo Alckmin realizou uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entre outras entidades. O assunto foi as medidas de segurança implementadas para coibir os chamados arrastões em bares e restaurantes da capital. E também foi falado sobre os condomínios. E após este encontro, o governador, o comandante da Polícia Militar e o próprio secretário deram uma coletiva. Vejam o que foi dito. Nós temos na região metropolitana, só aqui na Grande São Paulo, 70 mil estabelecimentos. Hotéis, bares e restaurantes similares. 70 mil. Então é preciso ter uma ação articulada entre todos. O nosso desafio é termos neste ano, até o final do ano, mais 7 mil homens na rua, tirando de atividades meio, de atividades administrativas. É uma reengenharia dentro da Polícia Militar. Nós propusemos ao governador a implantação de um programa chamado Vizinhança Solidária. Esse é um programa no qual moradores, proprietários de estabelecimentos comerciais podem cadastrar seus imóveis numa unidade da polícia. Nós teremos deles aí um compromisso de adotarem medidas de segurança para levar o padrão de segurança tanto dos estabelecimentos quanto das residências, para quem quiser aderir ao programa. Hoje nós temos 75 mil bares, hotéis e restaurantes similares no estado. Temos 27 mil condomínios verticais aqui na capital de São Paulo. Então, obviamente, o esforço de prevenção, de proteção da polícia é para atender a todas as demandas, inclusive as específicas relacionadas a condomínios, específicas relacionadas a restaurantes. É isso aí. Bem, depois do intervalo você vai ficar sabendo o que a Polícia Militar está fazendo por você. Um trabalho muitas vezes desconhecido pela maioria da população. Abertas inscrições para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco e os quadros Polícia Militar em Ação e Dicas de Segurança. Não saia daí, voltaremos em instantes.